Como superar uma traição? Olha, realmente eu espero que não seja a tua situação, mas talvez você ajude alguém. E eu tenho certeza que mesmo que você não passou por isso, você vai aprender muito com este tema de hoje. Como superar uma traição? Vamos alinhar aqui algumas coisas? Porque expectativa é importante, né? Se for para a gente falar de superação de traição, a gente precisa de um curso inteiro para falar disso, tá? São muitos detalhes envolvidos. Então, o que você deve esperar desse programa de hoje? Esse nosso encontro, você vai aprender a identificar o porquê de você superar uma traição. Ai, mas parece tão óbvio isso, né, Carol? Não, mas não é óbvio não, viu? Porque para a gente querer superar, e olha só a palavra, querer, para a gente querer superar, existe algo muito importante a ser trabalhado, que é a confiança. A gente não está disposto a superar alguma coisa que seja uma ameaça iminente. Ou seja, se a traição aconteceu e a confiança permanece abalada, talvez, por mais que isso pareça contraditório, a pessoa pode nem pensar em superar, porque a superação significa o quê? Significa que você vai ou retomar algo como era antes, né? Então, primeira imagem é, será que é possível voltar como era antes? Ou um segundo cenário, você construir algo totalmente novo a partir daquele episódio. Ou seja, algo que nem foi vivido antes. Geralmente, quando a pessoa decide, de fato, superar, ela constrói uma história nova. É isso o que eu vejo acontecer. Por quê? Porque quando a gente fala em traição, nós temos que considerar, e de novo, daria um curso inteiro só para falar disso. Mas a gente tem que considerar várias bases que são invisíveis. Tá? Se a gente está falando de confiança, de construção de confiança ou de retomada de confiança, nós inevitavelmente falaríamos sobre perdão, mas também falaríamos sobre limites, sobre o que é aceitável para mim. E, claro, isso tem que ser feito dentro de um contexto. Carol, a pessoa que trai uma vez sempre vai trair? Que pergunta, hein? Que pergunta. Olha como que isso é uma base de confiança mesmo, né? Olha, eu sou o tipo de pessoa que acredito na mudança. Eu acredito que todo ser humano é capaz de mudar, de fazer o certo. Então, seria injusto eu dizer para você, olha, toda pessoa que trai vai continuar traindo, porque senão, se eu disser isso para você, eu vou estar afirmando que, primeiro, que Deus ele não tem poder, segundo, que o ser humano não é capaz de mudar. Então, não, isso não é uma verdade universal, tá? Mas é claro que o como a gente reage a isso e existe isso demonstra problemas que a pessoa tem. Então, a traição ela é algo assim. Ela de certa forma é uma consequência de algo não resolvido, de uma ferida, de algo que é um problema para a pessoa e que ela não sabe lidar com isso. Em segunda instância, ela nessa busca até como decorrência de buscar essa cura, enfim, de talvez tampar essa ferida que nem para ela talvez esteja clara, ela acaba reforçando uma recompensa, uma imagem que ela quer ter sobre ela, só que fazendo do jeito errado, tá? Então vamos retomar essa pergunta que ela é importante, né? A pessoa que ela traiu uma vez, vamos dar um pouco de contexto para isso. A pessoa que traiu uma vez, ela vai trair sempre? Bom, se a gente fosse contextualizar a questão de o que é aceitável para mim, né? É uma pergunta sua que você tem que fazer pessoalmente. O que é aceitável para você? Por que eu faço essa pergunta para você? Porque tem pessoas que, por convicção mesmo, elas estão convictas de quem elas são e elas falam, Carol, traição é uma coisa que não passa pela minha cabeça, nunca passou e nunca vai passar. Isso não é uma tentação para mim, isso não é uma batalha que eu tenho.
Para algumas pessoas é. E isso já delimita o que para você é aceitável ou não. Por quê? Porque se para mim, se eu fosse, vamos dar um exemplo um pouco mais drástico, se fosse para a gente falar de assassinar alguém, olha só que coisa louca. Às vezes você fala assim, não, eu sou incapaz de matar uma pessoa, sou incapaz, isso é inaceitável para mim. Só que às vezes a pessoa, ela aceita uma traição, que de certa forma também é um tipo de assassinato, né? Assassinato do quê? Da confiança da pessoa, daquilo que ela acreditou, daquilo que ela aspira, daquilo que ela criou como expectativa. Então, às vezes a gente coloca alguns limites na nossa vida e aceita outros. Por quê? Porque, de alguma forma, aquilo para você é aceitável. E esse aceitar nosso, essa permissão que a gente dá para a traição, ela é comunicada também, silenciosamente nos nossos relacionamentos. Por isso que eu falo que é uma consequência de algo que já está ferido dentro. Além da questão de estamos em um relacionamento que precisa de perdão e que precisa de confiança, bom, nesse caso, sim, é um processo que a gente vai inevitavelmente ter que passar. Porém, nós também temos que olhar para as nossas feridas, porque se essa ferida existe, ela pode estar me fazendo causar mal ao outro. A pessoa que fere, ela também tem uma ferida. A pessoa que se sente amada, ela é capaz de amar. Então vamos entender um pouco dessa relação, porque quando a gente resolve o que está por dentro da gente, nós conseguimos passar isso para o outro. Tá? Isso é um ponto. Vamos pensar um pouco fora do casamento para a gente conseguir fazer esse exercício? Se você está namorando alguém, está conhecendo alguém, está namorando e tal, e essa pessoa comete uma traição, como que você reage a isso? Algumas pessoas no início, né? Vamos citar um padrão aqui. No início, essa pessoa fica muito frustrada, fica revoltada, ninguém gosta de passar por essa situação. Depois ela vai pensar o quê? Ah, mas será que vale a pena? Eu gosto dessa pessoa, essa pessoa tem tais qualidades. E ela erra, ela pode errar. Geralmente na fase do namoro a gente vê mais as partes boas da pessoa. E aí vamos supor que ali você decidiu perdoar. A gente perdoa com mais facilidade num namoro do que num casamento. E você decide perdoar. Nesse momento, você está dizendo, não é para o outro, é para você. Você está dizendo para você que uma traição é aceitável. Carol, mas eu não tenho que perdoar? O perdão não significa tocar a vida, seguir adiante e as pessoas podem errar? Sim. Só que você está pegando um fato e você está simplesmente passando por cima. Peraí, se no momento em que essa pessoa vê o melhor de você, porque ela ainda não conhece os teus defeitos na intimidade, se você conhece a parte boa dessa pessoa, ainda não conhece os defeitos, e ela já está fazendo isso, como que vai ser num casamento em que você vai ter a rotina, em que você vai conhecer de fato os defeitos, e você vai mostrar os seus defeitos, em que você vai ter vários desafios para enfrentar junto, e que essa pessoa, entenda que eu vou falar, ela vai se sentir muito mais presa dentro do casamento do que fora, certo? Porque ainda ela não tem um compromisso sério. Por que isso vai mudar depois? Então, às vezes a gente se ilude. Então eu estou trazendo um contexto para você aqui, porque se você já está no casamento hoje, é diferente. Você já passou, talvez você tenha feito a escolha certa, e eu torço por isso, mas tem pessoas que fazem escolhas que não são as melhores. E às vezes casaram com a pessoa errada. Aí o contexto é outro e a forma de lidar é outra. Mas eu estou trazendo isso para você, para que você entenda o seguinte. O teu limite, a tua tolerância a algumas coisas, ele pode ter sido ignorado já.
E se de repente você se deparou com isso e já está dentro de um casamento, bom, então agora aí existe um caminho para isso. É construir algo que não existiu ainda. Você entende o porquê que eu coloquei lá no começo o reconstruir ou o construir algo novo? Por quê? Porque talvez você não tenha tido talvez a sabedoria no momento certo, não tenha feito escolhas erradas, e agora tem que lidar com uma situação do tipo, e daí, como que eu faço para ter essa confiança? E aí, enfim, aí é um mundo que tem que ser explorado, entende? Então, a superação, ela vai passar por perdão? Vai. Carol, mas você não acabou de falar ali, a questão do perdão pode ser um erro? Eu contextualizei para você na questão do namoro. Você tem que ser muito mais exigente num namoro do que num casamento. Geralmente acontece o contrário. Você aceita tudo no namoro e depois você fica intolerante no casamento, mas deveria ser o contrário, né? Eu ser mais tolerante com aquela pessoa com quem eu realmente me comprometi, né? Só essa mudança de mentalidade já evitaria muita traição, tá? Mas quando ela acontece, bom, e aí? Aí a gente tem que entender. Existe uma ferida ali, de fato, uma ferida ali no caráter? Existe algo que precisa ser trabalhado na pessoa que trai? Provavelmente sim. Mas, sobretudo, além de muito maior do que tudo isso, é entender a vontade que essa pessoa tem. Ela tem a vontade de fazer o certo. Por mais que ela ainda não tenha conseguido, por mais que ela tenha suas dificuldades e dificuldades grandes, ela realmente quer. Ela quer o caminho certo, ela quer o caminho que é estreito e cheio de curvas, porque se ela quer, é possível. É possível, inclusive, que isso mude. Mas como nós estamos falando de superação, é porque é inevitável, né? Eu falar para você de superação sem falar de confiança. E essa confiança só vai existir se a pessoa quiser. Esse é um ponto. A pessoa precisa querer. Aí, você vai ter que avaliar essa situação, tá? Porque se ela quer, vai valer a pena você fazer todo o processo. Você vai passar pelo perdão, e o perdão, na verdade, não é por merecimento ou não da pessoa, é algo teu, é algo que Deus nos pede e a gente deve fazer por Ele, né? Mas o perdão não significa necessariamente que você aceita a situação, tá? É também importante isso ficar claro na tua cabeça. Porque uma vez que você entenda a questão da confiança, a questão do perdão, aí sim você consegue começar a construir, de novo, a tua autoestima, porque ela está abalada quando se passa por uma superação, a gente afeta a autoestima, afeta a nossa autoimagem, a gente desacredita daquilo que nós somos e do que nós estamos vendo. Então, de fato, você vai ter que reconstruir ou construir do zero essa confiança em você em primeiro lugar, não só no relacionamento. O pessoal tá participando aqui, esse tema é tenso, né, gente? Tenso, graças a Deus que hoje é quinta-feira eucarística, que a gente leva muita coisa em oração. Meu avô traiu a minha avó, meu pai traiu minha madrastra, meu irmão a sua esposa. Existe isso de passar de pai para filho ou é falta de caráter? A pergunta do Alisson. Olha, difícil a gente falar do caráter de uma pessoa, né? Porque o caráter também se aprende, tá? Ele também se aprende. Apesar de alguns especialistas defenderem a tese de que não é possível mudar o caráter, eu discordo, tá? Discordo, porque de fato, se eu não concordar que isso pode ser mudado, eu estou desacreditando nessa capacidade de mudança do ser humano. Eu acredito que, em alguns casos, é muito mais fácil de mudar do que outros. Mas eu acredito na mudança, tá? Claro, desde que essa pessoa não tenha se envolvido, digamos aqui de uma forma aberta, desde que essa pessoa não tenha compactuado com o mal, né? Uma vez que compactua com o mal é outro extremo, mas daí a gente entra bem na área da espiritualidade. Mas isso de passar de pai para filho existe também, tá? Por quê? E não é necessariamente o caráter. Então essa tua pergunta, Alisson, é muito importante, ela é relevante, porque assim como a gente herda geneticamente a nossa forma física, assim como a gente herda, às vezes até doenças,
a gente também herda a nossa psique e a nossa memória. Então, quando a gente fala em psique, nós trazemos memórias que muitas delas, e essas que interferem no nosso comportamento, elas são inconscientes. E uma linha que estuda muito isso é a linha da ADI, que é a abordagem direta do inconsciente, que busca essa como uma geração mesmo de pensamentos e de crenças que passam como programações, né? Como se você pensar num computador, que estou na frente do computador. Quem entende de programação, não entendo nada de programação, mas eu sei como é que funciona. Você tem um caminho, né? Um programa que você entra e dá os comandos para que aquela máquina funcione com cada botão que você aperta. E a nossa mente, ela é muito parecida com um computador nesse sentido. Ela tem programações, né? Então, essas programações, como que elas se formam? Através de experiências, né? Então, vamos supor que tem a tua experiência hoje, mas tem a experiência que foi passada das gerações passadas para você, tá? Então, teu avô traiu a tua avó. E com isso, a tua avó chegou a uma conclusão sobre o relacionamento dela, ou sobre os homens, ou sobre... sobre ela, ou sobre os homens, ou sobre ele especificamente. Geralmente, o que a gente faz? Bom, se ele traiu, homem trai. Se a tua avó colocou no comando mental dela de que homem trai, ela passa isso para os filhos dela. Homem trai. Se ela tem um filho homem, esse homem quando crescer vai trair. Que parece que foi o que aconteceu no teu caso. Teu pai traiu a tua madrasta. Aí o teu irmão, que também era filho homem, também pode ter essa genética, tá? Significa que todos vão trair? Não. Talvez você tendo essa genética não traia. Talvez você tendo o mesmo comando, olhe para o que aconteceu e fala: não, eu não quero ser desse jeito. Eu quero ser diferente. Para a gente conseguir ser diferente, nós temos que reprogramar isso que está escrito ali, para que a gente seja diferente e livre. Porque tem pessoas que fazem exatamente o oposto do que a família faz e ainda assim são presos. Ou seja, a pessoa ela tem a tentação, ela passa, o comando está ali. Só que ela luta contra, então ela ainda está presa naquilo. Entende a diferença? Então, sim, de forma bem direta, isso passa. Não significa que por causa disso todos vão fazer. Por quê? Porque ainda nós temos a nossa própria experiência, cada ser humano tem o seu livre-arbítrio, então isso não é um destino imutável, mas é algo que pode sim estar ali influenciando e muito em alguns casos. E daí, se você junta isso a alguma outra experiência de vida que a pessoa teve, eu já tenho essa programação de que homem trai. Aí, bom, se homem trai, eu ainda me envolvo com uma mulher que me faz me sentir mal, não me faz sentir homem suficiente, aí sim que eu vou trair. Então, às vezes, a gente se conecta com pessoas que reforçam aquela crença, né, aquela programação mental. Isso é para você entender, não é para desestimular, porque da mesma forma que isso pode passar, o contrário também é verdadeiro. Se você quebra esse ciclo, de você em diante, você também passa uma nova reprogramação. Então, aquilo que é bom também passa para frente. A gente tem que pegar essa informação e falar, tá bom, então, sabendo disso, o que eu faço? Então, deixa eu estar atento ao que está na minha mente. Será que eu tenho como saber isso? E nós temos meios para saber isso. Tem gente aqui que está falando assim, eu não supero. Se acontecer comigo, eu também traio. É um jeito de olho por olho, dente por dente, tá? Esse pensamento. Se você também vai... Tudo bem. A vontade muitas vezes é essa, vamos ser sinceros, né? A vontade muitas vezes é essa. Não, eu quero que a pessoa sofra igual eu sofri. Quero que ele sinta também. Ele ou ela, né? Não é só homem que trai. Mas isso é a regra olho por olho, dente por dente. Eu pago o mal com o mal. Então, em vez de eu estar bloqueando essa ação, eu estou, ao contrário, multiplicando. Porque alguém fez, eu também estou fazendo. Então, era 1, agora é 2. Eu estou multiplicando o mal. Tá? Por mais que dê vontade, não é o caminho.
Por quê? Porque daí, então vai ficar até quando essa vingança? Então vai ser assim? Então um causou mal, outro vai causar o mal também? Não é a proposta de Jesus para nós, né? A proposta de Jesus é que a gente quebre esse ciclo. Por isso que ele fala, se você levar um tapa da outra face, não é pra gente aceitar, isso não significa aceitar traição, tá? Isso significa que eu não aceito isso, mas eu sou uma pessoa que tenho compaixão, que aproveito uma situação, às vezes até ruim, para olhar para os meus erros, se for possível, para que eu possa crescer, não para trazer culpa, para que eu possa crescer com a situação, porque qualquer situação traz crescimento se a gente quiser. Para trazer conhecimento, autoconhecimento, para trazer conexão, se for o caso, mas assim, fazer o mal com o mal, eu não acredito nisso, tá? Respeito se você pensa assim, entendo a vontade humana. Eu acho que é o como a gente reage que faz a diferença e que faz a gente aprender e se transformar e superar, inclusive, tá? É o como, não é o que. É o como. Tá gostando do tema de hoje? Eu sei que é mais pesado, é tema pra gente depois levar na quinta-feira eucarística, que hoje tem, né? Hoje a gente vai levar muitas pessoas aqui em oração. Deixa eu ler aqui algumas mensagens que chegaram. Bom dia, Carol, tudo bem? Tudo ótimo, obrigada por perguntar. As pessoas que se relacionam com alguém que já foi traída ou traído, acaba sofrendo com a desconfiança. Por mais que demonstre que é diferente, o novo cônjuge sofre com o trauma da traição. Beijos, Elisângela, de Jandaia do Sul, Paraná. Sim, a desconfiança, concordo com você. Ela é a primeira coisa que vem. A pessoa fica, será que vai vir quando de novo? Ela não pergunta nem se vai vir, ela tem certeza que vai vir de novo. E ela só está esperando quando. Então essa pessoa ela passa a vigiar o outro se ela puder. Sabe? Ela passa a ser ela fica presa. Por quê? Porque além de eu ter que cuidar de mim, eu tenho que cuidar do outro. Isso é uma prisão tremenda. Por isso que superar uma traição é algo muito complexo, muito profundo. Exige da gente, não estou falando que é impossível não, gente. Eu conheço pessoas que já superaram uma traição e vou te dizer, que vivem melhor do que antes. Mas isso por quê? Porque os dois estavam dispostos a construir algo que não tinham. Entende? Eles nunca tiveram isso. Porque se tivesse, provavelmente não teria acontecido a quebra da confiança. Mais uma mensagem aqui. Carol, me sinto traída quando meu marido vê postagens inadequadas. Ele diz que isso não é atrair. Traição é algo físico apenas? Como devo agir? Como aceitar isso? Abraço, Adriana de Lavras, Minas Gerais. Olha, que bom que você perguntou. Traição, assim, a física mesmo, ela já é o último estágio. É como se a pessoa quisesse mostrar para o outro que está traindo. Existe muita, eu vou chamar aqui de micro traições, mas não é no sentido de ser pequena não, tá? É no sentido de tá tão socialmente aceito, tá tão fácil de achar que aquilo ali não é um problema, e quando muitas vezes é. Então, por exemplo, esse caso, o que seria uma postagem inadequada? Tá? A minha imaginação aqui pode fluir para vários aspectos aqui. Se você, independente do que é, se você se sente desrespeitada, né? Porque aqui não necessariamente é uma traição, não sei, depende, né? O nível daqui dessa inadequada. Será que é algo proibido para menores de 10 anos aqui? Né? De 16 anos? Não sei. Mas assim, quando a gente fala em desrespeito, é uma porta. Ontem eu falei sobre a porta do castelo que se abre para você tomar uma decisão, para você fazer uma transformação. Uma porta que se abre para uma traição é o desrespeito. Então começou com desrespeito. Opa, eu sei que se eu estou desrespeitando ou se eu estou sendo desrespeitada ou desrespeitado, tem uma porta sendo aberta aqui para uma traição. Ela pode não ter acontecido ainda, mas existe um risco. Então, se a partir do momento em que você coloca para o seu parceiro que aquilo te magoa e ele não pode parar com isso, e você já se perguntou se é coisa da tua cabeça, se realmente você está sendo dura
e não é uma falta de respeito, e ele não consegue te respeitar nisso, por que que ele respeitaria numa situação de tentação pura? Algo pra gente pensar, né? Vamos aprofundar nessa pergunta aqui, né, da questão do respeito. Nós temos que olhar para isso, para que seja possível de transformação. Eu estou falando isso para você. Para que seja possível a transformação, nós temos que pegar aquele ensinamento que está em Mateus, eu não lembro agora exatamente o capítulo, eu vou procurar aqui, mas que Jesus começa falando: pedi e recebereis, procurai e achareis, batei, a porta será aberta. E no final desse capítulo, acontece que Jesus nos fala para aquilo que queres que o outro te faça, faça você também a eles. Por que eu estou falando isso para você? Porque o respeito é uma via de mão dupla. Então, se você se sente desrespeitada ou desrespeitado, não estou falando que você desrespeita ou não, mas é um ponto para você se perguntar de que forma que você está respeitando e se esse respeito está parecendo para o outro. Aparecendo, porque às vezes a gente, eu respeito meu marido, eu respeito a minha esposa. Tá, mas você respeita e parece que você está respeitando? Porque às vezes a gente respeita e não parece que não soa como respeito para outra pessoa. Por quê? Porque o outro tem uma visão diferente da minha. Então, quando eu olho para esse aspecto, eu consigo melhorar a questão do meu respeito, eu dando respeito para ele, vai ser meio que uma troca, mas não porque você pede. Uma troca, e eu cuido dessa palavra, porque tem que ser algo que você quer fazer pelo outro, não porque você está esperando algo em troca. O respeito, você dá o respeito. E dando esse respeito, ele vai querer retribuir. Isso é o natural. Se a pessoa não faz isso, é porque ela tem algum problema, alguma doença, algum transtorno que impede ela de fazer. Daí ela precisa de ajuda psiquiátrica. Do contrário, ela vai conseguir fazer isso por você. Então, vamos pegar aqui esse exemplo. Puxa, eu não estou me sentindo respeitada pelo tipo de postagem que o marido dela curte ou vê. E eu já falei de que forma que isso foi dito. Primeira coisa, você falou porque você está querendo interromper essa ação e você critica. Porque você não podia estar fazendo isso. Porque porque não é legal isso que você está fazendo. E você, na hora de pedir, acusa. Se tem uma acusação do outro, esse é o jeito errado. Por que é o jeito errado? Porque sempre que você acusa, você pode estar na tua razão, você pode estar certa, você pode estar certo. Você pode estar coberto de razão. Se você está acusando, você sai de uma posição de quem você é para alguém superior imediatamente a partir do momento que você acusa. Por quê? O acusador, ele é maior do que o acusado. Você, estou apontando o teu erro. E ninguém gosta de ser apontado. Ninguém gosta de ter o erro apontado. Quem que gosta? Ninguém gosta. Carol, mas e aí? Mas se ele está fazendo, tá errado. Sim, eu sei, eu já falei que a razão, você tem a razão, muitas vezes. Mas o jeito de levar isso muda completamente a reação do outro, inclusive a transformação dele. Se você fizer do jeito certo. Conte, Maria, qual que é a tua história de fé? Praticamente quase igual a esse áudio. Há anos, um casamento de 17 anos, tivemos 3 filhos e sempre teve traição, sempre perdoei, sempre falou que ia mudar. E hoje eu queria um pouquinho da sua ajuda, porque eu não estou sabendo lidar com isso, sabe, com essas traições. Hoje ele quer curtir, não quer saber da família, só quer saber de balada, quer saber de mulherada. E eu queria um pouco da sua ajuda, sabe? Entendi. Se eu saio dessa. Tá, vamos lá. Vamos entender bem aqui a situação, tá? Porque é injusto eu falar pra você o que fazer, tá? Porque só você sabe o que você enfrenta, o que você enfrentou, o que você construiu, inclusive, tá? Mas eu quero te ajudar a discernir o que fazer, tá bom?
Então, assim, inclusive, que bom, né, que você trouxe essa situação. Foi até providencial a gente ter aquele áudio anterior. Você falou que já perdoou várias vezes. Mas me fala um pouco o que é esse perdão, como que é o processo para você? Porque assim, ó, eu joguei aqui anteriormente uma palavra, né, a questão do amor próprio. Como que você lida com o teu amor próprio no teu processo de perdão? Eu quero entender isso. O fato de perdoar, eu acho que eu perdoei ele porque eu gosto dele, eu amo ele, porque foi um casamento que eu tô com ele desde os 17 anos, hoje eu tenho 30, entende? Eu construí uma família com ele, então eu queria segurar essa família, entendeu? Entendi. Então, então deixa eu te falar uma coisa, você quer segurar a família, só que o amor, ele é livre, tá? E eu entendo que você tá fazendo tudo o que você pode pela família, não é nem só por você, mas por você também, obviamente, né? Só que essa sensação de carregar um peso de que eu tenho que fazer dar certo sozinha, isso é muito pesado. Por quê? Porque é uma família, é como se a gente pensasse num time. Todos ali têm que fazer a sua parte, tá? Mas você fala assim, Carol, mas e aí? Mas o que eu faço, né? Você tá querendo uma resposta, né? O que eu faço? Ó, você vai precisar primeiro, eu não sei como é que tá a tua conexão com Deus. Como que tá a tua conexão? Eu sou muito católica, existe já todas as vezes eu olhei e pedi a Deus mostrar esse caminho, né? Uhum. Eu sou muito mesmo a Deus, sou devota a Deus mesmo. Tá, mas como que você reza pra Deus no teu caso? Pedindo o caminho, né? Mostrar o caminho, mostrar a verdade pra mim, mostrar o que eu devo fazer. Tá, então eu vou sugerir uma pequena alteração na tua oração, tá? Porque Deus com certeza tá te mostrando, você não deve estar vendo, tá? Porque quando a gente pede algo tão amplo assim pra Deus, Ele mostra, Ele faz o que precisa fazer, mas e a nossa limitação? Então pega essa tua conexão, já que você tem essa conexão com Deus, você já tem. Nada é tão bom que não possa melhorar, tá? Na tua oração, inclua algo em que você permita que Deus pode em você aquilo que pode estar de alguma forma trazendo para ele uma dor. Pensa que isso que ele está manifestando para você em forma de traição é uma ferida aberta nele. É uma ferida que ele tem, tá? Não é... tá, pode ser questão de caráter? Pode. Eu não tenho como dizer isso. Mas o fato é que existe uma ferida ali e ele tá no ponto de querer provar mais ainda para ele quando ele quer sair dessa, né, voltar para essa vida de solteiro, enfim, não sei o que se passa na cabeça dele. Mas na tua oração você vai colocar: Deus, haja em mim, mostra o que eu preciso mudar. Por que eu tô te falando isso? Não tô falando que a culpa é tua, não é isso. De jeito nenhum, não é. Você não tem que carregar uma responsabilidade que não é tua. Porém, quando a gente se abre para que Deus haja na nossa vida, porque muitas vezes tem aquela história, muito ajuda quem não atrapalha. Já ouviu essa frase? Muito ajuda quem não atrapalha. Às vezes Deus tá ali, mostrando o caminho e você, porque por falta de clareza, muda um pouco a atitude. Às vezes é um jeito de falar, sabe? Às vezes é um jeito de expressar o amor que para você é amor, mas para ele parece não ser amor. Às vezes é uma forma de corrigir que para ele parece mais uma acusação. Então, a gente às vezes erra querendo acertar, mas erra. Então, que você coloque na tua oração que Deus possa agir em você, porque assim você dá permissão para ele trabalhar esse barro, sabe? Como barro na mão do oleiro, para que ele possa usar da tua pessoa que quer fazer o certo, que quer salvar a família, e ele usa de você como o caminho, mas que você dê essa abertura para ele de fato fazer o que precisa ser feito através das tuas ações, entende? Por quê? Porque você já está fazendo o teu esforço. E Deus quer ajudar. Entende? Então, se você já está fazendo e Ele quer, onde que
Onde que está a desconexão? Então, muda ligeiramente essa oração. É um ajuste fino mesmo. É voltar para você, não é por culpa, não é por responsabilidade, é porque você quer esta missão de fazer tudo o que você puder pela tua família. Você quer isso, é uma missão, certo? Então, se você quer essa missão, então Deus me usa, então faz em mim a transformação para que a minha família seja convertida, para que meu marido seja convertido, entende? Então, o desejo do teu coração continua sendo a família, mas você se abre para que Deus age através de você. Com isso, você vai começar a sentir que você tem mais condições de fazer o certo. Ele vai começar a te mostrar, que ele já está te mostrando, mas você vai perceber o que está acontecendo e o que está sendo mostrado. Tá? Primeira coisa é isso, tá? Com isso, Deus, claro, você tem que pedir cura. Cura para quê? Cura para retomar o teu amor próprio, porque daí quando você decidir o que fazer, vai ser por pura compaixão. Você não pode fazer só por sacrifício, tem que ter compaixão. Porque é o amor que transforma e não o contrário. Entende? Então, tudo isso que eu estou te falando pode parecer até contrário ao que até teu sentimento tenha. E eu compreendo. Eu compreendo. Eu entendo a tua dificuldade. E se você precisar silenciar, se você precisar na tua casa ficar muito mais introspectiva, ficar mais calada, o silêncio nessa hora é um poder grandioso. Grandioso. Eu tô lutando e fala que muda, nunca muda, sabe? Hoje a gente está separados. Ele tá na vidinha dele e eu tô com meus filhos na minha casa. Pronto, então se você já tá nesse estado, mantenha esse estado, só que você vai viver o silêncio mesmo. O silêncio é silêncio, é não conversar. Enquanto você não souber dominar o que sai da tua boca, você não fala nada. E na tua oração, o que você faz? Deus faz em mim a transformação para que eu seja a ponte dessa conversão. Muda em mim o que precisa ser mudado. Cura em mim o que precisa ser curado. E daí você vai contar pra gente, né? Você vai contar pra gente o resultado disso, não vai? Então, tá bom. Então, Deus te abençoe, tá? E também vou levar em oração na adoração eucarística hoje à noite, tá bom? Um beijo, minha querida. Deus te abençoe, viu? Tchau, tchau. Gente, eu acredito que quando a pessoa quer mudar, ela muda. A Vandinha falando. Meu pai já traiu minha mãe e minha mãe perdoou. E deu certo? O perdão, quer dizer, trouxe transformação perene? Porque, gente, o fato de uma traição acontecer não significa que ela vai acontecer sempre. Pode ter sido simplesmente um deslize, que não é um deslize causado por alguma coisa, né? Mas muitas pessoas traem sem querer trair. Parece estranho isso, né? Pra mim também sou estranho ouvir da minha própria boca isso, mas muitas pessoas traem, não querem, eles querem paz, querem harmonia dentro da casa e acabam fazendo. E não justifica isso, né? Não justifica significa... A gente não pode justificar um ato desse, né? Jesus, ele acolheu o pecador e não o pecado. Tá errado, tá errado. Não sou eu que vou julgar, e, né, sugiro que você também não julgue. Mas o fato é que quando existe uma traição e essa pessoa não queria ter feito, então ela tem que buscar uma mudança, né? Ela tem que lutar. E ela tem que lidar com as consequências também. Então, por exemplo, a consequência dessa mulher, eles já estão separados dentro de casa, estão ali pela família, pelos filhos, enfim. Mas já estão, né? A mente deles já não está conectada. Então, já aconteceu, mas significa que o casamento foi por água abaixo? Não, ainda não. É que para perdoar, tudo bem, o perdão ele é independente de qualquer coisa, né? O perdão pelo perdão, em si só, ele já tem a sua própria recompensa, né? É espiritual, o perdão é espiritual, ele não é psicológico, ele não é comportamento, ele é espiritual. Mas, e justamente por isso,
que o perdão é necessário. Agora, o perdão, quando a pessoa acha que vai acontecer de novo, ela não consegue passar pelo perdão. Porque a menos que ela fale, tá bom, pode acontecer de novo, e isso é um problema dessa pessoa, ele tem que resolver isso com ele mesmo, né? Mas eu não vou mais me envolver emocionalmente. Então existe um rompimento para que a pessoa consiga. Se não existe confiança, entende? Não está fácil esse fato. Quem mais está aqui? Já perdoei no namoro, eu acho que agora não perdoo. Mas no namoro que tá com você agora ou não? Virou marido ou não? É passado? A Joelma, Carol, por exemplo, minha mãe foi traída e sempre nos dizia que mulher veio no mundo para sofrer. Ah lá, olha que típica mensagem mental, comando mental. Quem disse que a mulher veio no mundo para sofrer? Meu Deus, não, a mulher não veio no mundo para sofrer. Isso é um comando que está na mente da tua mãe, provavelmente. Pode estar em você. Talvez isso não signifique que você vai ser traída, mas se mulher está no mundo para sofrer, tem várias formas de sofrer, né, gente? Vamos combinar. Então, é um comando que precisa ser mudado, porque Deus fez mulher para sofrer? Que Deus é esse? Não, Deus não nos fez assim. Isso é coisa colocada na nossa cabeça por alguém que não Deus.